O Cristianismo e os Desastres é o podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM. Imagine a cena. Um tornado se aproxima de uma cidadezinha no Texas. 100 pessoas, incluindo crianças, estão todas amontoadas no corredor de um porão de igreja. Lá em cima, os azulejos do teto começam a estalar, a se curvar. É pânico total. Mas aí, no meio disso tudo, o ministro de música começa a liderar uma oração. O tornado passa, arranca metade do telhado da igreja, mas todo mundo no porão sobrevive, sem um arranhão. E depois, claro, muitos creditaram a sobrevivência ao poder da oração. Essa cena, que abre o estudo que a gente vai analisar hoje, já nos joga numa pergunta central, né? Qual é, afinal, o papel da oração diante de um desastre? É uma pergunta fundamental. E o que a gente vai fazer aqui não é tentar provar se a oração funciona ou não. Isso seria impossível. O nosso objetivo é outro, é bem mais interessante. É explorar como a oração é percebida e usada como uma forma de ação, sabe? Uma resposta humana a um perigo. Exato. Hoje a gente vai mergulhar em como a fé e a oração se encaixam na resposta a desastres naturais. É uma busca por proteção, um pedido de intervenção divina, ou é mais uma fonte de força para seguir em frente? E a nossa análise se baseia num estudo fascinante de 2003. Pesquisadores entrevistaram centenas de clérigos cristãos na Carolina do Sul, uma região dos Estados Unidos que é conhecida como o Cinturão Bíblico. É um lugar que, ao mesmo tempo, sofre com muitos desastres, tipo furacões, e tem uma religiosidade muito, muito forte. O cenário perfeito para essa investigação. E o que torna esse estudo tão relevante é que ele trata a oração não como um ato místico, isolado. Ele trata como uma adaptação ao perigo. Pensa bem, é uma resposta intencional que os pesquisadores colocam na mesma categoria de, construir um muro contra inundações ou evacuar uma área de risco. É uma estratégia. Então a nossa missão aqui é desvendar as diferentes formas que essa estratégia assume e o que isso revela sobre a relação complexa entre fé, risco e a sensação de controle que o ser humano tem sobre o próprio destino. Ok, vamos desvendar isso. O estudo é bem metódico e identificou que, longe de haver uma resposta única, surgiram 3 perspectivas principais. E a primeira delas foi a que teve mais consenso, unindo praticamente todas as denominações. Exatamente. Essa primeira visão é a da oração como perseverança. Aqui a oração não é vista como um controle remoto para desviar um furacão. É mais um combustível interno. É uma fonte de força para suportar a perda, uma forma de encontrar algum sentido no meio do caos e, talvez o mais importante, uma diretriz para a ação de ajudar os outros. A oração aqui é o que dá coragem para continuar de pé no dia seguinte ao desastre. Isso faz muito sentido, porque transforma a oração de um ato passivo de espera em um catalisador para a ação comunitária. É algo concreto, mensurável. Não é sobre esperar um milagre, mas sobre encontrar forças para ser o milagre para outra pessoa. É bem por aí. As atividades de socorro que a gente vê sendo organizadas por igrejas, que são uma força gigantesca em muitos desastres, são um reflexo prático dessa visão. O estudo cita como exemplos o Serviço Menonita de Desastres e as ações dos Mormons, que são conhecidos pela eficiência logística. A oração, nesse contexto, fortalece o espírito para que a comunidade possa se reerguer e cuidar uns dos outros. Isso me lembra muito as imagens que vimos depois de grandes tragédias aqui no Brasil, sabe? A fé não aparecia como um pedido para reverter o que aconteceu, mas como uma força inacreditável das pessoas se unindo para cavar, para procurar e principalmente para consolar. A fé se manifestava como resiliência em ação. Que imagem poderosa! Mas e a outra ponta? A ideia mais literal de orar para ser poupado do perigo, que nem na história do tornado com que a gente abriu, essa visão também apareceu?
Sim, e com muita força. Essa é a segunda função, a oração como proteção. E essa ideia também tem um apoio muito amplo entre os clérigos, mas com uma condição que apareceu repetidamente e que é fascinante. A maioria acredita que a oração por proteção precisa vir acompanhada de ação humana. Não é uma coisa ou outra, são as duas juntas. Então aqui entra aquele ditado, né? O céu ajuda quem se ajuda. Não é só pedir, tem que fazer a sua parte. Exatamente. O estudo resume a ideia central de uma forma muito clara. Eles disseram algo como: Deus já forneceu muitos dons para reduzir as perdas, recursos, intelecto, experiência, e é responsabilidade das pessoas usá-los adequadamente. A oração, nesse caso, é para pedir sabedoria para usar bem esses dons. Na prática, isso significa pedir discernimento para comprar um seguro, reforçar a estrutura da casa ou, de forma ainda mais fundamental, não construir sua moradia numa área de risco de inundação. Isso muda completamente a perspectiva. A oração não é um escudo mágico, mas uma bússola para tomar decisões mais seguras. É uma fé bem pragmática que exige responsabilidade. Isso mesmo. A oração e a ação são como duas asas do mesmo pássaro. O estudo destaca que os clérigos da Igreja Presbiteriana, EUA, foram os mais enfáticos em defender que a oração precisa de ação. Para eles, orar pedindo proteção contra um furacão, sem ter pregado tábuas nas janelas, seria que nem pedir a Deus para passar numa prova sem ter estudado nada. Seria testar a Deus e não confiar nele. Essa conexão é muito interessante. Mas fico pensando naquela imagem mais cinematográfica da fé. Aquela pessoa de joelhos na praia, implorando para o furacão simplesmente desviar e desaparecer no mar. O estudo chegou a encontrar essa perspectiva mais intervencionista? Sim, e aqui o debate teológico fica mais acirrado. Essa é a terceira visão, a oração como prevenção. E foi, de longe, a perspectiva menos apoiada e mais controversa entre os clérigos entrevistados. A ideia de que a oração pode literalmente impedir um desastre de acontecer é vista com muito ceticismo pela maioria. Uma das respostas que eles deram foi bem direta, né? Foi. Uma das mais diretas veio de um ministro presbiteriano que disse: a oração não é um botão de emergência 911 para perigos. Essa frase resume a visão majoritária. Para eles, tratar a oração assim seria diminuir a complexidade de Deus e do mundo. Eles argumentam que as leis da natureza foram estabelecidas por Deus e que um desastre natural, por mais terrível que seja, faz parte do funcionamento do planeta. Pedir para Deus quebrar essas leis a todo momento seria pedir por um universo caótico. A oração seria algo mais profundo, um alinhamento da vontade humana com a divina, não o contrário. Entendi. É uma visão que aceita que o mundo tem seus próprios processos e a fé ajuda a navegar por eles, não a controlá-los. Mas essa não foi uma visão unânime. Quem são os que tendem a acreditar mais nessa prevenção direta? A crença na oração como ato de prevenção foi significativamente mais forte entre os clérigos de tradições pentecostal e de santidade e também em alguns grupos evangélicos mais fundamentalistas. E segundo o estudo, isso está diretamente ligado a uma interpretação mais literal das Escrituras. Para eles, se a Bíblia descreve eventos como a divisão do Mar Vermelho ou Jesus acalmando a tempestade, esses não são só relatos históricos ou metáforas, são modelos de como a intervenção divina pode ser invocada hoje. Se Deus controlou a natureza no passado, ele tem o poder e, para eles, a disposição de fazê-lo de novo. Interessante como a forma que se lê o texto sagrado define a ação no mundo real. E o estudo foi ainda mais fundo nisso, não foi? Perguntou como a Bíblia, de forma geral, influencia a resposta aos desastres. É aqui que as visões de mundo sobre quem está no controle de tudo, Deus ou os seres humanos, ficam ainda mais explícitas. Exatamente. E isso revela a teologia que sustenta cada uma dessas abordagens da oração. Surgiam algumas interpretações bíblicas bem distintas. A primeira, e talvez a mais intransigente, é a da soberania de Deus. É a crença de que Deus está no controle absoluto e meticuloso de tudo o que acontece, incluindo cada gota de chuva e cada rajada de vento de um furacão. Isso parece levar a uma aceitação quase radical do que vier. É quase como seja o que Deus quiser, mas de uma forma bem profunda, né? Aceitar que o controle final não está nas nossas mãos. Sim,
E uma resposta de um clérigo no estudo resume essa visão de forma impressionante. Ele disse: "Eu acredito que Deus é soberano sobre tudo o que acontece em sua criação, portanto não me preocupo com desastres." É uma visão que, para quem está de fora, pode parecer passiva, mas para quem está dentro é uma expressão de confiança absoluta. Mas para um gestor de crises, por exemplo, essa visão não representa um obstáculo. Como se convence alguém a evacuar a casa se essa pessoa acredita que, se for da vontade de Deus que ela se salve, nada vai atingi-la? Essa é a grande questão, e é um desafio real na comunicação de risco. E essa visão contrasta diretamente com a segunda interpretação bíblica que o estudo encontrou, a da responsabilidade humana, ou, como eles chamam teologicamente, a mordomia. A ideia aqui é que os humanos receberam de Deus, lá no Gênesis, a responsabilidade de cuidar da terra, de serem mordomos da criação. Essa visão vira o jogo. Ela enfatiza a ação humana não como uma falta de fé, mas como cumprimento de um dever sagrado. E foi aqui que o estudo apontou aquele contraste fascinante dentro da mesma tradição religiosa. Certo? Sim, e esse detalhe mostra como essas questões são complexas. Os pesquisadores analisaram 2 denominações presbiterianas nos Estados Unidos. Os clérigos da Igreja Presbiteriana da América, que é teologicamente mais conservadora, tenderam esmagadoramente para a visão da soberania de Deus, da aceitação. Já os clérigos da Igreja Presbiteriana EUA, que é mais moderada, enfatizaram muito mais a responsabilidade humana, a ação. Que curioso, quer dizer que, dentro da mesma tradição, a teologia pode levar a 2 respostas práticas completamente opostas a um mesmo perigo. Uma que pode levar à ação preventiva e outra que, potencialmente, pode levar à inação. As implicações disso para a segurança de uma comunidade são enormes. Gigantescas. Mostra que não se pode tratar a comunidade religiosa como um bloco monolítico. Mas ainda há uma terceira interpretação bíblica que apareceu, e que é ainda mais dramática: a visão dos desastres como sinais. Essa é a ideia de que um desastre não é um evento aleatório da natureza, mas uma mensagem com um propósito específico. Exatamente. Essa foi uma interpretação significativamente mais comum entre os clérigos da tradição pentecostal e de santidade. Eles tendem a ler os eventos do mundo através de uma lente profética, vendo os desastres como sinais do fim dos tempos ou, em alguns casos, até como punições divinas. O estudo dá algum exemplo concreto de como essa visão se manifesta? Sim, e é um dos pontos mais surpreendentes. Um ministro chegou a dizer algo na linha de que, quanto mais frequentes os desastres naturais, mais animados os cristãos deveriam ficar. Porque para ele, isso seria um sinal claro da volta iminente de Cristo. É uma perspectiva que pode parecer chocante, até mórbida para quem está de fora, mas dentro da lógica interna dessa visão de mundo escatológica, faz um sentido teológico perfeito. É uma inversão completa da nossa reação de medo e tristeza diante de um desastre. E como as denominações mais tradicionais reagiram a essa ideia? Com forte oposição. As tradições litúrgicas, como luteranos, católicos e episcopais, rejeitaram veementemente essa visão. Para eles, que tendem a uma abordagem mais figurativa das Escrituras, interpretar um furacão como uma punição direta de Deus seria um retrocesso a uma visão quase pagã de divindades raivosas. Seria simplificar demais a natureza de Deus. Então, depois de analisar todas essas camadas, o que tudo isso significa? Fica muito claro que mesmo dentro do cristianismo, numa região específica dos Estados Unidos, não existe a visão religiosa sobre desastres. O que temos é um espectro de crenças que vai da ação pragmática, quase secular, até uma resignação que enxerga a mão de Deus em cada evento. E a importância disso, se a gente conectar com o quadro geral, não é julgar qual visão está certa. O valor desse estudo é ser um lembrete crucial para gestores de desastres, para formuladores de políticas públicas, para jornalistas. Para se comunicar de forma eficaz sobre riscos, é preciso entender e respeitar o universo cultural e religioso das pessoas. Porque ignorar essas crenças pode levar a falhas de comunicação catastróficas, literalmente. Se a Defesa Civil diz: reforcem suas casas, mas a pessoa acredita que a única proteção verdadeira vem da soberania divina, a mensagem simplesmente não chega, a comunicação falha. Exatamente.
Por outro lado, se você entende essa visão de mundo, pode construir pontes, pode dialogar com líderes religiosos e enquadrar as medidas de proteção de uma forma que ressoe com a teologia local. Por exemplo, em vez de apresentar a construção de defesas contra inundações como um desafio à vontade de Deus, você pode alinhar com o conceito de mordomia, de cuidar da criação. De repente, construir um dique se torna um ato de fé. Entender essas crenças não é um mero exercício acadêmico, é uma ferramenta prática que pode salvar vidas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Esse estudo foi feito há mais de 2 décadas. Como será que essas perspectivas evoluíram com a ascensão das redes sociais, a polarização política intensa e, principalmente, a crescente e inegável visibilidade de desastres ligados às mudanças climáticas? E se a gente ampliar o olhar, como será que essas mesmas dinâmicas entre fé, agência humana e risco se manifestam em outras religiões e culturas ao redor do mundo hoje? Este foi O Cristianismo e os Desastres, um podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O podcast O Cristianismo e os Desastres está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.proc.